Olá, sexto ano, bom dia! Hoje é terça-feira, pessoal, e aí eu venho apresentar para vocês, então, as aulas de terça-feira. E como toda terça, hoje vocês terão uma aula de inglês, uma aula de ciências, uma aula de gramática e uma aula de matemática, seguindo essa mesma ordem, sendo a primeira aula de inglês ministrada pelo Mr. Stefflin, a segunda aula de ciências ministrada pela Miss Val, a terceira aula de gramática, ministrada pela Miss Cristiane, e a última aula de matemática, ministrada pela Miss Josane. No mais, eu gostaria de deixar para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam. Pessoal, nos colocamos à disposição de vocês. Qualquer dúvidas, podem nos procurar, seja nas nossas lives, nas nossas redes sociais ou pelos números que foram fornecidos a vocês pelo WhatsApp. Beleza? Pessoal, boa aula, fiquem com Deus, até amanhã. Hello 6th grade students, how are you guys doing? So for today's video, I brought for you an inspirational content. Alright guys, so let's have a look here on the board. Aqui no quadro eu trouxe para vocês uma frase, na verdade, que é uma inspirational sentence, que é a mesma frase que eu utilizei no vídeo da aula passada. Vamos dar uma lida aqui então? According to famous psychologist Richard Lazarus, hope is a vital coping mechanism that helps us ward off despair, helplessness and depression. Então, essa é uma frase que muito traz de inspiração pra gente, entre outros aspectos. Na verdade, a gente vai começar a trabalhar com esse tema, continuar a trabalhar com esse tema hoje. A gente começou na aula passada com a música em si que eu passei para vocês. E aí hoje a gente vai dar uma continuidade nesse trabalho. É um trabalho super relax, é mais de em si colocar a prática em vez de gramática, essas coisas. Vamos deixar isso de lado um pouquinho e vamos utilizar o máximo de prática que a gente puder ter. A gente ficou muito tempo longe um do outro, então assim, é muito difícil eu passar essas atividades mais práticas para vocês. É mais fácil eu passar uma atividade de texto, é mais fácil eu passar uma atividade de gramática. Porém, assim, a gente não vai aprender nunca, né? Então a gente não vai chegar nos nossos objetivos. Então eu trouxe para vocês aqui hoje uma atividade diferente que vai trabalhar com reflexão, entre outras coisas. Então a gente vai trabalhar muito com pensamento, com positive thinking e colocar a mão na massa para fazer esse trabalho. Basicamente, essa é uma frase introdutória para dizer o tema que a gente está estudando. E aí eu trouxe as palavras para vocês, são algumas das palavras que estavam no quadro anteriormente, da aula de segunda-feira, que são inspiration, strength, power, love, peace and perseverance. Lembra, inspiration, inspiração, strength, força, power, poder, love, amor, peace, paz, perseverance, perseverança. Então, qual que vai ser o nosso objetivo? O objetivo do nosso assignment, do nosso trabalho para a aula de hoje. Basically, you're gonna have a piece of paper, not a piece of paper, a sheet of paper. Então, a gente vai precisar de uma folha 4, certo? De uma folha sulfite 4. E aí, a gente vai trabalhar a partir disso. A gente vai fazer um pequeno poster com esse papel. E esse poster deve conter uma dessas palavras que vocês vão escolher como a headline, o title, o título do nosso poster. Aqui eu usei o strength, por exemplo, que é força, como um exemplo aqui para vocês no quadro. Basicamente, então, a gente vai ter a folha no sentido paisagem, ok? Então é melhor para a gente trabalhar dessa forma, fica com mais espaço para a gente trabalhar, e algumas palavras são grandes, né? Tipo, quem escolher inspiration, perseverance. Então façam assim no sentido horizontal, certo? E aí a gente vai colocar título, primeira coisa, depois eu vou colocar uma frase ou um parágrafo onde eu vou falar a importância dessa palavra, ou então eu vou citar exemplos. Então vamos dizer assim, eu escolhi strength. Por que strength é importante? Então eu posso criar um texto em português, depois eu traduzo ele para o inglês e coloco na minha folha, ok? Isso vai ser muito bacana.
O meu plano é que quando a gente volte nas aulas presenciais, a gente vai utilizar esses posters para fazer uma decoração depois lá no corredor da escola ou então na nossa sala de aula. Então eu preciso que todos vocês façam esses posters e que guardem muito bem, para não amassar, para não sujar, para não molhar, porque a gente vai utilizar eles depois, ok? Assim como a gente fazia aquelas outras atividades que o Mister deixava exposto lá na sala, então a gente vai fazer com esses posters agora, que é um tema super bacana. Depois que eu trabalhei título e uma descrição sobre o título, eu vou agora fazer um desenho, alguma coisa, uma imagem representativa. Posso colar imagem? Pode colar imagem também. Pode pegar alguma imagem relacionada a strength na internet, imprime e cola aqui bem bonitinho. Pode colar mais de uma imagem? Pode também. Depende do tamanho que você deixar disposto para colocar as imagens, certo? E aí pode fazer um desenho bem bacana sobre esse tema. Outra parte também que vai ser super bacana que eu preciso que vocês olhem é um vídeo super nice lá no YouTube que eu separei para vocês, na verdade, o título aqui, o nome do vídeo, o título do vídeo, para vocês irem direto, que se chama A Glass of Water. It's an inspirational video, ok? É um vídeo inspiracional, super bacana. Ele tá em inglês, ok? Mas ele é super fácil de entender, porque são vocabulários fáceis que a gente já vem trabalhando. Então entrem no YouTube depois da aula, pesquisem pelo vídeo A Glass of Water. E também, caso vocês achem muito difícil, o YouTube tem a ferramenta de tradução simultânea para alguns idiomas. Para português tem para espanhol, então coloquem lá também para vocês terem a tradução para português nesse mesmo momento. Alright, guys? Thanks ever so much for participating in this class today. Não se esqueçam de fazer o pôster, de guardar bem guardado, ok? De organizar essas atividades para a gente poder expor depois quando a gente voltar para a escola. Trabalhem com tema, atividade extra, sem gramática, sem nada, super easy. Bem relax, só pra gente trabalhar com o tema do momento, um tema diferente, e com uma coisa que a gente não fez até hoje, nesse período. Então, vamos fazer um pôster bem bonito. Capricha aí. See you next. Bye, bye. Olá, sexto ano, tudo bem, sexto ano? Vamos lá para mais um capítulo, né? Práticas agrícolas é o capítulo 6, página 53. Nós começamos aí falando sobre o que é manejo do solo, né? Manejo do solo vai ser um conjunto de medidas, né, que devem ser tomadas para ter, né, na hora de fazer um cultivo. Esses manejos, eles garantem o uso do solo, né, de maneira que não se esgote, né, visando a conservação do solo. Algumas medidas nós temos aí, né, é a aração, irrigação, drenagem, adubação, calagem e rotação de cultura. A aração, ela consiste, né, em misturar a terra, né, quando você ara aí, possibilita a entrada de ar nesse solo. Então, é como se eu estivesse revirando esse solo. O arado, né? A aração, ele é feito manualmente, né? E os primeiros inventados foi com tração animal, né? Primeiro tração humana, né? O ser humano vinha com um negócio lá e ele ia revirando, né? A enxada também. E depois foi tração animal, né? O animal puxava uma máquina parecida com essa que o trator está puxando. Hoje já temos a mecanização, né? Então tá tudo mecanizado. A adubação, né? Consiste em colocar nutrientes no solo, né? Essa fertilidade do solo, ela vai depender do tipo de solo e da quantidade de humus que tem no terreno. E aí, quando falta, né, característica nesse solo, aí é adubado. Então, acrescenta os nutrientes ao solo que são essenciais para o vegetal que eu vou plantar. A adubação, nós temos alguns tipos de adubação. Nós temos a adubação orgânica,
que é aquela que utiliza de adubos naturais, né, que são as excretas de animais e partes de vegetais, como folhas, frutos e raízes que entram em decomposição. Essa adubação orgânica ela é muito comum em hortas. Então, nós temos o que nós chamamos de esterco, humus de minhoca, né, e a compostagem, que é da decomposição. E nós temos também a adubação verde, né? A adubação verde, ela se faz utilizando, né, as leguminosas, que são feijão, amendoim, ervilha, soja, alfafa. Então, ela pode abrigar em suas raízes, né, o nitrogênio do ar atmosférico, que forma os nitratos. E aí, esses nitratos, né, passam para o solo e as outras plantas absorvem. Então, após o crescimento, né, corta essas plantas, é enterrado e esse nitrato volta para o solo. Aqui eu coloquei novamente a adubação inorgânica ou mineral, é aquela em que a gente coloca adubo industrializado, né? É a adubação química, se eu não me engano, lá no livro de vocês. Então, quando eles são incorporados ao solo, né, minerais como os nitratos e os fosfatos. Então, esse tipo de adubo, ele requer um cuidado, né, e nós também temos os agrotóxicos que fazem parte dessa adubação química. A outra técnica de conservação do solo é a irrigação, que consiste em molhar artificialmente, né, o terreno que vai ser cultivado ou mesmo o cultivo, e ele acontece sob 3 formas: o gotejamento, a aspersão e o alagamento. O gotejamento, meninos, é nessa primeira imagem que fica gotejando, fica pingando. Então, pinga no pezinho da planta lá para ela poder desenvolver. A aspersão é essa que é mais comum, que a gente vê, né, em praças e determinados locais que tem gramado, né, que fica jogando a água aí. E a irrigação por inundação é quando a gente inunda um local, né, acúmulo de água. Geralmente, para plantação de arroz, acontece essa irrigação por inundação. A mais comum é por aspersão. Outra técnica que nós temos é a drenagem. É retirada o excesso de água do solo. Essa drenagem ela é realizada por meio de tubulações ou valas, né? A água ela é retirada e é conduzida para os rios, lagoas, represas, para locais mais baixos. Nós temos também uma técnica que é chamada rotação de cultura. É o cultivo de um só tipo de vegetal, é chamada de monocultura por um longo período, né? Ela pode levar ao esgotamento de nutrientes. Então, o que eles fazem, né? Eles fazem uma rotação. Então, eles utilizam um tipo de cultura e vai revezando. Hoje mesmo no jornal, ele mostrou que né, as pessoas estão tirando muitas fotos nas plantações de girassóis. E aí, em uma dessas fazendas, o moço que administra deu entrevista, ele falando que eles plantam sorgo e soja. Como o solo estava deficiente de nutrientes, então eles resolveram, entre uma safra e outra, plantar girassol, né, para poder melhorar a qualidade do solo. Então, eles fazem isso muito. Na horta aí do lado da escola, né, eles também fazem essa rotação de cultura. Então, o canteiro, hoje, ele plantou alface, né, aí quando colhe tudo, ele planta outro tipo de outra espécie, outro vegetal naquele canteiro. Então, ele vai fazendo uma rotação, tá? Vai revezando para evitar a perda de nutrientes. Nós temos também o plantio direto, que é quando a gente deixa, né, resíduos dos vegetais de cultivo anterior para poder proteger o solo. Então, se vocês verem aí nessa
segunda imagem, né, que tá mais verde, né, um cinza aí entre uma corredor e outro, né, de mais verde, isso é vegetal que tá jogado aí para proteger o solo. E a associação de culturas, né, é o cultivo simultâneo de duas ou mais espécies de vegetais, né. Então, se você prestar atenção na primeira figura, de um lado tem pé de alface, do outro tem o cebolinha, e no outro tem a plantação de repolho. Então, vai um do ladinho do outro, né, para poder aproveitar o solo, o sistema de irrigação, né, e também a questão dos nutrientes. Então, as plantas, né, eu também posso colocar, né, plantas de espécies diferentes, com tamanhos diferentes, e elas acabam protegendo o solo, né? Então, por exemplo, eu plantei batata doce, coloquei uns pés de mamão papaya, né? O inhame, então a sombra da bananeira, né, vai proteger o inhame, o do mamão vai proteger a batata doce, né? E vou fazendo esse processo aí para uma planta, protegendo a outra, mesmo que seja tamanhos diferentes, eles ajudam a proteger o solo. E eu quero as atividades do livro para vocês fazerem a página 73 e 74, para quem quer mais. Essa tarefa eu irei fazer a correção dela na live de segunda. Eu vou pedir para vocês me mostrarem essa tarefa, tá? Então, vocês vão me apresentar lá, que ela vai estar respondida. Eu vou chamar nome por nome e vocês vão me apresentar essa tarefa, tá ok? Beijos para vocês, até segunda. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estamos aí, né, seguindo aí o nosso horário de aulas. Então, hoje, terça-feira, dia 26, nós temos aí 2 aulas de gramática. Lembrando que o nosso horário de aulas virtuais é o mesmo horário que das aulas presenciais. Então, segue-se o mesmo padrão, só que de forma diferente, né? De forma aí por vídeo, né? Por videoaulas. Então, só para esclarecer aí essa questão aí de horário oficial, de horário de aula presencial, online. Então, se alguém ainda tem dúvida, só para esclarecer. Outra coisa, falar com vocês antes de começar a aula. Então, aluno que não está colocando, não está postando as atividades no Google Classroom. Todas as atividades que vocês fazem, que vocês elaboram, que vocês respondem, que vocês criam, elas fazem parte de uma etapa de avaliação chamada avaliação contínua. É aquela mesma avaliação que nós temos lá em sala de aula presencial. Fez a tarefa, é pontuado. Não fez a tarefa, é pontuado de forma o quê? Negativa. Então, você deixou de ter uma nota em cima daquela proposta de atividade, seja ela de qual matéria for. Eu preciso que vocês, muitos estão colocando, estão com as atividades em dia, mas outros não estão, né? Tá deixando de lado. Não é porque nós não estamos juntos aí presencialmente, eu falo nós, todo mundo, né, vocês, alunos, a escola como um todo, que o compromisso tem que ser diferente. O compromisso é o mesmo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a partir da semana que vem eu vou passar para vocês trabalhos avaliativos. Aí sim é um trabalho. O trabalho vale 2 pontos, o trabalho vale 1 ponto. Vai entregar tal dia. Então, se passar daquele dia, aí já é uma outra conversa, vai valer menos, ou enfim, cada caso é um caso. Então, quem tá com atividade aí em atraso, coloque em dia, para que não fique sobrecarregado e com muita coisa para ser feita, tá? Vamos aí, né, ter esse compromisso, né? Eu sempre falo para você, compromisso diário, pegou a aula, terça de aula, tá bom?
Então, vamos aí começar a nossa aula. Então, hoje nós estaremos corrigindo aí os exercícios da página 53 a 57. Foram exercícios que eu passei para vocês na aula passada, da semana passada, tá? E para casa tem aí da página 57 a 61. Ai, professora, mas da 57 a 61 é muita coisa. Não é coisa. Por que não é muita coisa? Porque nós temos um encontro por semana dentro da matéria de gramática. Então, nós temos 2 aulas hoje e nós teremos as nossas 2 aulas novamente só na semana que vem, tá? Então, vocês têm aí uma semana para estar colocando em dia e fazendo aí as atividades. E ainda temos a nossa live, que também nós, né, fazemos exercícios por lá, tiramos dúvidas. Então, essa justificativa não faz jus aí ao que, né, o que procede, o que está acontecendo, tá? Então, eu vou ler aqui com vocês, vou corrigir primeiro aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Nós estamos falando aí, nas últimas semanas, sobre flexão de adjetivos, tá? Nós falamos anteriormente o que era um adjetivo, né? Como ele era classificado, e depois nós entramos aí nessa questão da flexão, como que ele é flexionado, né? Ele vai flexionar com relação a número, que é plural e singular, gênero, que é masculino e feminino. Vamos ver como que isso funciona, né? E isso dentro das correções, tá? Releia o trecho a seguir. Observe os adjetivos destacados. Ai, gente, deixa eu voltar aqui. Então, aqui tem esse trecho, aí nós temos... Eu não vou ler ele todo, tá? Só vou ler o que está destacado. Nós temos aí raquíticos e corajoso. Então, vamos aqui. Relacione os adjetivos destacados no texto a seus respectivos substantivos. Então, quem é raquítico aqui? São quem? As arvorezinhas. Quem é corajoso? O homem. 2. Qual desses substantivos é feminino e está no plural? E qual é masculino e está no singular? Então, arvorezinhas é um substantivo feminino e está no plural. E homem é um substantivo masculino que está no singular. Então, aí nós temos o quê? A questão do gênero e do número. Gênero feminino, masculino, número, plural e singular. Então, são as flexões aí, né, que os adjetivos apresentam. 3. Os adjetivos que caracterizam esses substantivos apresentam a mesma flexão que eles? Explique. Sim, pois os adjetivos, eles concordam com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e em número, singular ou plural. Ou seja, só para frisar aqui, você não pode colocar, por exemplo, uma colocação assim, ó. A menina é bonito. Ou então, a menina é bonitos. Por quê? Esse bonitos está no masculino e no plural. E o meu substantivo a menina, está no singular e no feminino. Então, o substantivo, ele sempre vai concordar com o substantivo. Tem gênero e número. Até aqui, ó, o que vem falando aqui o livro, tá? Seguindo aí as nossas correções. Número 1. Leia a história em quadrinho a seguir, em que Surya comenta com seu amigo Luca as nacionalidades dos animais do circo dela. Então, tem essa historinha aqui que vocês já leram para fazer atividade e nós já seguimos aí com as correções. Por que Luca perguntou a Surya se ela e os animais do circo conseguiram torcer juntos na Copa do Mundo? O que acontece? Cada animal possui uma nacionalidade diferente, então pressupõe-se, imagina-se que cada um torça para o time de seu país de origem. Então, é de tal país, então você vai torcer para aquele país que você que você é originado, né? Que você se originou, na verdade. A colocação correta é essa. B. Nessa história em quadrinho, há adjetivo pátrios. Identifique-os e verifique a quais países eles se referem. Então, aqui nós temos francês.
Francês é de onde? Da França. Nigeriano é da Nigéria. Alemão, da Alemanha. Argentina, da Argentina. Então, são adjetivos pátrios. 4. No quadrinho, Surya diz: Gaspar é do Marrocos. Explique a diferença entre a locução do Marrocos e do adjetivo pátrio correspondente. Então, essa locução aqui do Marrocos está indicando o país de origem e não a nacionalidade. Então, do Marrocos está falando o quê? O país de origem, né? Que é Marrocos. Não a nacionalidade, porque se fosse a nacionalidade, aí o adjetivo pátrio é qual? Marroquino. Então, quem nasce no Marrocos é marroquino. Agora, a locução do Marrocos é o quê? Do país que ele veio. Então, Gaspar é do Marrocos. Ele é do país, né? O Marrocos. E ele é marroquino, que é o adjetivo aí que indica nacionalidade. Mesma coisa falar assim, ó. Fulano é do Brasil. Ok, ele é originário, ele se originou, o país de origem dele é o Brasil, mas a nacionalidade dele é o quê? Brasileiro. 2. Escreva outros adjetivos que podem ser empregados no lugar dos adjetivos destacados nas frases a seguir, sem alterar o sentido delas. Então, vamos lá. O avô contou uma história breve para seus netos. Significa o quê? Foi rápida, curta. B. Aquela jovem alegre caminhava pela rua toda manhã. Então, essa alegre aqui é bem-humorada, animada, divertida. C. No fim de semana, visitamos uma região longe da nossa cidade. Significa o quê? Que é distante, afastada, né? Então, um lugar mais remoto. 3. Veja a representação dos dois personagens comuns em histórias de suspense. Então, aqui nós temos o Drácula e a bruxa. Escreva alguns adjetivos que caracterizem esses personagens. É uma resposta pessoal. Então, você vai colocar aí quais adjetivos aí você acha que cabem aí pro Drácula. Quais adjetivos cabem aí para a bruxa? Então, fica a critério de vocês aí, né? Cada um colocar o que acha, né? Qual característica que vai dar aí para esses personagens. B. Classifique cada um dos adjetivos que você escolheu para caracterizar os personagens. Simples, composto, primitivo ou derivado. Então, colocou um adjetivo aqui para Drácula, você vem e coloca ele aqui embaixo, aqui na letra B, e vai classificar ele, vai colocar qual que é a classificação dele aí. Ah, ele é composto, ele é simples, ele é primitivo, ele é derivado, tá? Então, você vai explicar aí qual classificação é dos adjetivos que você colocou aí, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, meninos, para ilustrar. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, eu vou colocar aqui pro Drácula, tá? O Drácula, ele é medonho. Ok, é um adjetivo que eu coloquei aí para ele. O Drácula é medonho. Aí, eu venho aqui embaixo e vou classificar, vou colocar ele aqui de novo, ó, vou colocar a palavra aqui, medonho. Qual que é a classificação de medonho? Ele é um adjetivo, o quê? Adjetivo. Ele é um adjetivo o quê? Simples, composto, primitivo ou derivado? Ele é um adjetivo derivado. Ele deriva de qual palavra? Ele deriva da palavra medo. O medo. Fulano está com medo. Tá? Então, ele deriva aí, né? Um adjetivo derivado da palavra medo. Então, você vai fazer isso de acordo com o que você colocou aí na sua resposta, né, com relação aos adjetivos, você vai classificar.
Então, essa classificação, ela vai depender do que você colocou. Então, não adianta aí, é porque como é uma resposta pessoal, então eu tô colocando esse aí como exemplo aí, tá? E aí, né, o restante aí dos adjetivos e das classificações vai depender muito aí da sua resposta, tá? Tranquilo? Então, vamos passar para frente, né? Só uma colocação com relação aí à palavra medo, né? Medonho é o adjetivo que derivou da palavra medo, e esse medo é um substantivo, só para ilustrar aí, só para complementar aí a resposta, tá? Tranquilo? Vamos passar aqui para baixo. Vamos seguindo. Vamos para a página 56, tá? 4. Nas frases a seguir foram destacados alguns adjetivos derivados. Escreva a palavra de que deu origem a cada um deles. A. Após ouvir o noticiário, ele ficou bastante infeliz. Infeliz vem de qual palavra? Vem da palavra feliz. Então, infeliz derivou de feliz. B. Naquele domingo ensolarado, Marcos, preguiçoso, dormia na rede. Então, ensolarado deriva de sol e preguiçoso preguiçoso deriva de preguiça. Quase virou um trava-línguas aqui. 5. Nas frases abaixo são empregadas algumas locuções adjetivas, ou seja, a junção de duas palavras, né? Normalmente é uma preposição e um substantivo, e dá ideia de adjetivo, tá? Relembrando aí o que é locução adjetiva. Reescreva-as. Reescreva quem? As locuções, tá? Substituindo, quando possível, a locução em destaque pelo seu adjetivo correspondente. Então, vamos lá, como funciona esse exercício? A. Manuela gosta de ler contos no período da manhã. Da manhã é uma locução adjetiva, mas qual, né, adjetivo aí eu poderia colocar aí que correspondesse da manhã? Então, é o matutino. Então, Manuela gosta de ler contos no período matutino. B. As praias do Brasil são muito frequentadas por turistas do exterior. As praias do Brasil são muito frequentadas por turistas estrangeiros. C. Durante nossas férias, houve somente um dia de chuva. Durante nossas férias, houve somente um dia chuvoso. D. Nós vimos alguns animais da selva. Nós vimos alguns animais selvagens. E o sorriso sem graça da menina desanimou a todos. Então, para essa locução sem graça, não existe nenhum adjetivo correspondente. Então, não tem nada, ela permanece do mesmo jeito, tá? Seguindo aí, número 1. Releia alguns trechos do texto Teresa Bicuda. Estudamos esse texto aí em literatura. E substitua os adjetivos destacados por outros de sentido equivalente, ou seja, sentido próximo, sentido parecido. A. Ele estava cavalgando lá, tranquilo, como sempre tinha sido seu jeito de cavar. Quando ouviu uma voz meio tremida, meio irritada, meio pedinte e totalmente macabra, totalmente horrorosa. Então, tranquilo, o que eu posso substituir por tranquilo? Sossegado, tremida, né? Eu posso substituir aí por hesitante, irritada, zangada, pedinte, necessitada, macabra, aterrorizante, horrorosa, medonha. Esse horrorosa aí poderia também ser feiosa. Acho não, feiosa não, medonha mesmo, porque horrorosa vem de horror e medonha vem de medo. Se considera aí, né? Feiosa não caberia aqui não, tá? B. Teresa era rica. Todo mundo sabia. Mas como era também muito má e pecadora, então rica, eu posso colocar aí o abastada. Abastada é quando a pessoa tem quando ela tem posses
e uma condição financeira excelente. E má eu posso substituir aí por ruim. C. Essa era a única coisa boa que Teresa fazia na vida. Dava as frutas, cada uma mais bonita que a outra, maduras, sumarentas, polpudas, docíssimas. Então, boa eu posso trocar por positiva, bonita, bela, sumarentas, é o mesmo que suculentas. O que é suculentas? O que é uma fruta suculenta? É aquela fruta que tem aquele caldinho, que tá bonita, que tá vistosa, tá? Saborosa. Polpudas é que são o quê? Carnudas. Por exemplo, manga. Manga é uma fruta carnuda, ela tem bastante polpa. Docíssimas, adocicadas. Pulou lá pra frente. De repente, deu uma ventania pavorosa. Dessas de derrubar a árvore e até casa mal construída. Muito velha. Pavorosa eu posso colocar assustadora e velha eu posso trocar por antiga. Seguindo aí, meninos. 2. Leia o texto a seguir. O porquê do título de Cidade Maravilhosa está aí. Eu li esse texto semana passada com vocês, tá? Eu vou ler agora, a gente vai só corrigir, tá? 1. Identifique entre as alternativas a seguir aquela que indica qual foi a intenção do autor ao elaborar um texto com essas características. Qual que foi? Foi despertar o que? O interesse do leitor para que ele compre um pacote de viagem com destino ao Rio de Janeiro. Por quê? Porque aqui é um texto de uma agência de viagem famosa aí, né? A CVC. B. Esse texto foi extraído de um catálogo publicitário de uma agência de turismo. Como você pode perceber, ele exalta a beleza da cidade do Rio de Janeiro por meio da seleção de certas palavras. Quais são elas? A que classe gramatical elas pertencem? Então, essas palavras aí que exaltam, né, que colocam o Rio para cima, né, que mostram essa beleza, né, do Rio de Janeiro, são deslumbrantes, arrojada, rico, famosas, maravilhosas, abençoada, bonita e belas. Todas essas palavras estão dando características. A classe de palavras que dá características, né, que coloca o substantivo aí sendo caracterizado, é o adjetivo, tá? Então, elas pertencem à classe de palavras adjetivo, tá? Então, essas foram as correções. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês as tarefas de casa, tá? Estamos entrando aí agora no conteúdo sílaba, tá? Então, eu vou abrir aqui com vocês, ó, na página 58. Na página 58, vamos ler essa parte aqui, tá? Ao registrarmos essas palavras dessa forma, separando em sílabas, que palavras foram essas? São essas aqui, ó, meninos, do exercício anterior, ó. Minha mãe mandou bater nesse daqui. Então, separou o quê? As sílabas, conjunto ou mais de fonemas de uma palavra, pronunciando em uma só emissão de voz. Essa separação recebe o nome de divisão silábica. Divisão silábica é quando você faz a separação aí, né, das sílabas, dos sons, né? E coloca esse hífen aí separando. Então, é divisão silábica que vocês aprendem aí lá nas séries iniciais, e agora nós vamos aprofundar um pouquinho, porque agora nós já inserimos aí a questão dos sons, dos fonemas. Então, quando você fala casa, tem 2 sílabas, eu fiz a divisão silábica, né? É uma palavra com 4 letras e casa. Nós temos 4 fonemas. 4 letras, 4 fonemas, 4 sons. E aí, quando eles se juntam, né, nós temos o primeiro conjunto aí de sons, que é o CA, o K, e o SA, né, que tem som de Z, casa. Que aí, né, juntou 2 fonemas e formou uma sílaba. Estudamos fonemas aí nas últimas aulas, aí nas últimas semanas, tá?
A divisão silábica ocorre com bastante frequência quando escrevemos um texto e algumas palavras não cabem inteiras em uma mesma linha ou no espaço disponível. Nesse caso, é preciso separar a palavra em sílabas por meio do hífen e terminá-la na linha seguinte. Então, gente, quando vocês estiverem fazendo o texto, não, tá lá fazendo o texto, beleza, tá lindo o seu texto. Aí chega aqui no final, acontece muito assim, ó. Ah, eu quero fazer a divisão dessa palavra. Aí vai, faz uma letra grandona e põe o traço, né? O traço hífen, né? Ou então vai diminuir na letra, fica pequenininho e vem assim, e vai estar na ponta e vira aquele negócio feio. Não precisa disso. Para isso existe a divisão silábica. Olha só, leia uma definição de medo feita por uma criança e veja como a separação silábica ocorre. Medo é uma coisa que coruja e morcego não têm. Você já pensou se eles tivessem medo do escuro? Então aqui, né, uma definição aí de medo aí, né, que a criança coloca, né, foi tirado aí desse dicionário aí do Pedro Bloch, tá? Isso aqui nós falamos sobre sílaba. E agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre encontro vocálico e encontro consonantal, tá? Aqui. O encontro de dois ou mais fonemas vocálicos em uma palavra recebe o nome de encontro vocálico. Como você pode perceber, há diferentes encontros vocálicos. Esses encontros, como que eles são classificados? De tongo, tritongo e hiato. Então, eu tenho aqui, quando eu tenho duas vogais em uma mesma sílaba, recebe o nome de ditongo. Se são três vogais, recebe o nome de tritongo. E se são o encontro de vogais em sílabas diferentes, é chamado de hiato. Então, como que funciona, né, essa dinâmica aqui de hiato, de tritongo, de ditongo? Vamos voltar aqui, ó. Observe as palavras do poema, como elas foram separadas silabicamente. Então, aqui nós temos aqui, ó, a junção aqui, ó, o e, i, duas vogais, e separou aqui, não foi? Aqui eu tenho ou, aqui eu tenho pi, a. Ficou em duas sílabas diferentes. Vamos voltar aqui para a parte teórica. Se eu tenho duas vogais na mesma sílaba, ela é chamada de ditongo. Então, vamos olhar aqui. Eu tenho aqui o bei. Então, se eu tenho duas sílabas aqui vamos passar para esse aqui para o outro. Se eu tenho outro, a palavra outro, eu tenho essas duas sílabas, eu tenho essas duas letras aqui, essas duas vogais na mesma sílaba, ela vai ser chamada de quê? De ditongo. Agora, se eu tenho três vogais na mesma sílaba, olha aqui, o queixo. Queixo. Eu tenho aqui o U, o E e o I. É chamado de quê? De tritongo. E se eu tenho o encontro de vogais em sílabas diferentes, é chamado de hiato. Olha só um exemplo aqui, ó. Bambeia. Nós temos um encontro vocálico quando a palavra está escrita sem a separação, mas quando há essa separação, vejam aqui, fez essa separação, não foi? Ele vai ser chamado de hiato, tá bom? Então, reforçando aqui, a junção de duas vogais na mesma sílaba, ditongo. A junção, né, o encontro de três vogais pronunciadas na mesma sílaba, tritongo. E o encontro de vogais em sílabas diferentes, hiato. Isso aqui é o início, tá, meninos, desse conteúdo. Então, hoje nós estamos falando, vamos começar a fazer exercícios e nós ainda veremos mais conteúdos relacionados a essas classificações, tá, dos encontros vocálicos. Agora vamos falar aí sobre o encontro consonantal. É o encontro de duas consoantes. O encontro de duas consoantes em uma palavra recebe o nome de encontro consonantal. Em alguns casos, o encontro consonantal é dividido silabicamente e outros não. Olha os exemplos aqui, meninos.
Palavra tá juntinho, né? Ele não foi separado a sílaba. Pernas já tem a separação, mas ele continua sendo o quê? Um encontro, o quê? Consonantal. Olha aqui, ó, o fria. O fria continua as duas consoantes. Corpo não, já separou o R do P quando faz essa separação silábica. Repare que quando a segunda consoante é R ou L, não há divisão entre elas. Então, é uma dica aí, tá? Não confunda encontro consonantal com dígrafo. Dígrafo nós vimos isso alguns dias atrás. O encontro de duas consoantes em uma palavra recebe o nome de encontro consonantal, pois ambas consoantes são pronunciadas. Olha aqui, cratera. Pronunciou o C e o R. No dígrafo, não pronuncia. Nós estudamos isso quando nós estávamos falando sobre fonemas. O dígrafo, ele não é pronunciado as duas consoantes. Olha aqui a palavra aqui, assim. Tem dois S, mas pronuncia só um. Olha aqui o um. Nós temos o U e o N. Só que ele é representado só pelo U e pelo acento, pelo tio. Então, por isso que não é encontro consonantal. O encontro consonantal, as duas consoantes são pronunciadas. O dígrafo não, ele só tem um som, ele só tem uma representação de um fonema, tá? Isso é a diferença entre um e outro aí. Aí aqui seguem os exercícios, né, que eu passei para vocês, que vão até aqui, ó, vai até a página 61, os exercícios aí para vocês estarem fazendo aí em casa. São exercícios relacionados a encontro consonantal e encontro vocálico e encontro consonantal, ou seja, encontro das vogais e encontro das consoantes. São os primeiros exercícios aí que vocês estarão fazendo aí sobre encontro vocálico e encontro consonantal, tá? E aqui atrás tem os das sílabas, que é a divisão silábica, que é muito tranquilo, tá? É uma revisão aqui da divisão silábica para entrar aqui nesses dois pontos aqui, que é encontro vocálico e consonantal, tá bom, meninos? Ótima semana para vocês, tudo de bom, cuidem-se aí, uma boa terça-feira para todos. Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom dia, módulo 5, múltiplos divisores, o que vem por aí? Já sabe tabuar? É bom aprender, hein? Porque agora nós vamos usar demais e vai ser para resolver problemas e não para causar problemas. Olha só, tô deixando meu contato, que mudou, meu WhatsApp e meu telefone é através desse número aqui. Por favor, se precisarem fazer algum contato comigo, façam pelo telefone, tá bom? Eu tive uma alteraçãozinha no eu perdi o outro, então às vezes alguns alunos vão tentar falar comigo e não estou conseguindo. Então já deixo aqui na videoaula que é para vocês registrarem. Bora lá! No módulo 5, múltiplos divisores, na página 25, ele já apresenta uma proposta que é para você dividir doces em caixas, cada doce mais gostoso que o outro. Então tenta fazer, tenta responder, para você já fazer uma iniciação do conteúdo, sem nem perceber, você vai ver que você já sabe um pouquinho, você só não sabe ainda dar o nome, os conceitos, mas você vai aprender logo, logo, eu tenho certeza. Na página 26, eu pergunto, o que são múltiplos? Mas não tente me responder antes de ver esse exemplo. Tem um exemplo da Solange, fala que ela precisa de 3 metros de tecidos para fazer um uniforme. Então eu montei uma escala aqui, através de uma tabela, com os números que ela poderia estar usando de tecido, né? Se for primeira linha, 0 uniforme, 0 tecido. Um uniforme, bem, se ela usa para uniforme ela usa 3, então 1, 2, 3, 3. 2 uniformes, ela vai usar então 3 mais 3, que é 2 vezes 3, que é 6.
Se for 3 uniforme, ela vai usar 3, 3 e 3. Ou seja, 3 vezes o 3, que é 9. Se for 4, ela vai usar 3, 3, 3 e 3. 4 pedaços de 3 metros. Então, ela vai usar 12. E se for 5? Se for 5, ela vai usar o 3 5 vezes, que é 15. E se for 6? 6, 3 vezes, que dá 18. Observe que aquela terceira coluna era só de continha, e era a continha da tabuada. Vamos ver? 0 vezes 3, 0, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15, 6 vezes 3, 18, e assim por diante. Essa última coluna aqui, ó, eu tenho um destaque para ela. Ela tá de amarelo não é à toa. Ela tá de amarelo porque eu vou apresentar esses resultados, ou seja, o produto, como os múltiplos de 3. Será que o número 72 é também múltiplo de 3? Lá na tabuada a gente sabe até o 30, mas a gente sabe que continua, né? Para eu saber se o 72 ele é múltiplo de 3, eu tenho que saber se ele é resposta de alguma continha da tabuada do 3. Vamos ver aqui? Basta saber se ele é produto de 3, ou seja, devemos pesquisar se 72 é a resposta da multiplicação de 3 por algum número ou algum número por 3, né? Vice-versa. Sabemos que 72 está na tabuada do 8 e do 9, porque 8 vezes 9 é 72. Logo, ele é, sim, múltiplo de 8 e de 9. Mas olha só, gente, 8 vezes 9 dá 72. Será que eu posso fazer aparecer o 3 aqui? Posso. Sabe por quê? Porque 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. É como se eu estivesse voltando ao passado, lá na expressão numérica. E aí, então, apareceu o 3. Posso fazer aqui, ó, 8 vezes 3, 24, vezes 3. Então, 24 vezes 3 dá 72. Logo, 72 é, sim, múltiplo de 3. E de 24 também, viu? Mínimo múltiplo comum. É isso que eu estou preocupada de aprender, de fazer vocês aprenderem. Olha o exemplo. Fernando fez em seu caderno os múltiplos de 3 e 5. Múltiplos de 3, gente, são as respostas atuadas do 3. Vamos ver? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 4, 7 9 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 31. Múltiplos de 5 são a resposta da tabuada do 5. 0 vezes 5, 0. 5 vezes 1, 5. E depois vai terminando, pulando de 5 em 5. Ó, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e assim por diante. O menor múltiplo entre eles, gente, tirando o 0, é o 15. O 0 eu não vou contar, sabe por quê? Porque o 0 está presente em todos eles. Não justifica que eu falar que o menor, que o múltiplo, mínimo múltiplo é o 0, porque ele está para todos. Eu quero saber o que tem de coincidência nesses dois números, entre 3 e 5. Sabe o que eles coincidem? O 0. Eles coincidem o 15. Eles coincidem o 30. E se eu continuar na tabuada, vai coincidir muito mais. E qual que é o menor múltiplo? Tirando o 0, é o 15. Por isso que eu vou chamar de MMC. Mínimo múltiplo comum. Mínimo, olha o nome. Mínimo é o quê? Menor. Múltiplo, o que é múltiplo? São as respostas da tabuada. Comum, o que é comum? Que tem um e tem no outro também. Então, mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é 15. Olha esse recadinho laranja aqui do lado. O 0 é múltiplo de todo número natural, pois ele está na tabuada de todo número. Lembre-se que 0 multiplicado por qualquer número é 0. Quando nós vamos usar esse tal de MMC? Essa é uma das principais perguntas que o aluno está conhecendo. E não é por acaso que a gente está estudando, é para resolver problemas. Veja só, em uma indústria, determinada máquina produz certa peça a cada 6 minutos e outra, mais nova, produz esse mesmo tipo de peça a cada 4 minutos.
sabendo que as duas máquinas começaram ao mesmo tempo a produção de uma peça, após quanto tempo essas máquinas vão produzir as peças simultaneamente? Então, olha só, coloquei duas máquinas para funcionar, só que um produto fica pronto de 6 em 6 minutos, a outra 4 em 4. Existe um momento exato que elas coincidem. Aí elas voltam a produzir, depois elas coincidem de novo, porque isso é ciclo. Quando que é isso? Vamos ver? Dados, vamos pegar os dados de amarelo. Os dados é uma produz o quê? Uma máquina produz a cada 6 minutos e a outra a cada 4 minutos. Sabendo que as duas começaram ao mesmo tempo, o que se pede? Vamos pegar esse vermelho. Vamos pegar minha caneta vermelha e sublinhar o que se pede. Após quanto tempo essas máquinas vão produzir as peças simultaneamente? Então, eu tenho meus dados, eu tenho a minha pergunta, e agora eu vou tentar resolver. E eu vou tentar resolver quando tem a palavra comum, não é mínimo, múltiplo comum. Então, eu vou fazer os múltiplos de 4. É a resposta tabuada do 4. 4 vezes nada, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, 16, 20, 24 e assim por diante. E os múltiplos de 6? A resposta tabuada do 6. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Depois vem o 18, 24, 30 e aqui é 36. Tá errado aqui. Agora eu pergunto, o que eles têm de coincidente? O 0, que é comum para todos. Eu tenho 12, que é o menor aqui. Depois eu repeti o 24 e continuaria tendo outros, mas eu estou preocupado no menor, então não preciso fazer muitos. Com o MMC, então, de 4 e 6 é o quê? 12. Eu posso dizer que nesse momento começa a produzir tudo igual novamente. Então, a resposta é, após 12 minutos, as duas máquinas começarão novamente a produzir uma peça ao mesmo tempo. A produção de uma peça ao mesmo tempo. Elas começam junto ao zero, tempo zero, aí elas fazem descompassada, aos 12 minutos elas coincidem novamente, começam a produzir juntas. Aí logo depois elas desalinham de novo e coincidem futuramente. Esse futuramente é lá no 24. E assim por diante. Viu só? É muito importante saber o mínimo múltiplo comum. Mas você vai, para saber o mínimo múltiplo comum, você precisa saber tabuadinha, tá? Tá com dúvida da tabuada? Junte-se a nós. Vitor Borges, eu, Pedro, Eloá, estudamos a tabuada semana passada, foi muito bom. Fizemos potências, porque o importante é aprender. Independente se você está na sua casa, na escola, você tem que aprender. E cada um tem um tempo. E eu tô aqui para te dar esse tempo diferente. Me chama que a gente resolve. Então vamos lá. O que eu tenho de proposta para vocês fazerem em casa? Tente você, da página 27 até a página 29. Só lendo aqui o exercício da página 27, ele fala assim: efetuando divisões, verifique quais dos números a seguir são múltiplos de 8. Lembrando que para ser múltiplo, ele precisa estar na tabuada do 8. Então vamos ver lá, o 96 é a letra A. Então, na página 26, exercício 1, logo ele pergunta se o 96 está na tabuada do 8. Gente, só tem um jeito de descobrir se o 96 está na tabuada do 8. Sabe como? Fazendo a divisão. Porque a divisão é o contrário da multiplicação. Se não sobrar resto nenhum, significa que ele sim, ele está na tabuada do 8. Vamos tentar? Ó, 96 dividido por 8. Pergunta. 9 compra uma coisa de 8? Sim. Quantas? Uma. 1 vezes 8, 8. Quando eu tiro 8 de 9, sobra 1. 1 dá para dividir por 8? Não, abaixo o número. 16 dá? Dá. Dá quanto? 2. Duas coisas que custam 8 reais dá 16. E sobra quanto de troco? Nada. Então, é uma divisão exata. O que eu percebi? Eu descobri que 12 vezes 8 vai me dar 96 de resposta. Então, vai lá, ó, marca um X, porque esse sim é múltiplo de 8. E assim você vai fazer para todas as letras, tá bom?
Boa sorte para vocês, bons estudos. Amanhã a gente volta corrigindo mais exercícios e aprendendo mais um pouquinho. Beijo, beijo, beijo.